Ele ia passar, ele não ia permanecer. Mas nós vamos ver que na história, Jesus ele teria que passar por aquele lugar, porque já estava escrito que ali teria um homem que precisaria de uma mudança, que precisaria de algo sobrenatural na vida, ou seja, que não aguentava mais viver de uma certa forma ao qual vivia. Mas quando tornamos uma pessoa andando com os seus bens financeiros, sorrindo, brincando, até mesmo falando, pois, não existe problema na minha vida, mas sempre tem um vazio dentro de si. Sempre falta alguma coisa. Sempre falta algo para poder preencher, nem que seja um pedacinho dentro de nosso ser, que às vezes está clamando e nós não conseguimos identificar o que está pedindo, o que nós precisamos para ser completa a nossa felicidade. Mas ali, Zaqueu, ele não vai olhar para as dificuldades, ele vai olhar para aquele que poderia preencher aquele vazio que estava em seu coração. Zaqueu ele vai subir em cima de o quê? Um sicômoro ou uma figueira brava. E a figueira brava ela continha o quê? Espinhos. A figueira brava ela continha o quê? Espinhos. Como nós vamos subir numa árvore cheia de espinhos? Como nós vamos colocar a nossa mão onde existem ferpas que pode furar as nossas mãos, que pode nos trazer dor? Mas aquele homem não olhou para essa dificuldade. Aquele homem agora ele olha para a solução. Nós vamos ver que as coisas mais belas, para que nós possamos alcançar as coisas mais belas, tem um certo ponto de dificuldade. Nós vamos olhar a rosa, as flores, que as mulheres tanto gostam de receber, né? Flores. No caulezinho dela o que? Tem espinhos. Mas em cima existe uma bela flor, um perfume muito bom. E um grande significado. Significa o amor. Mas a gente não olha a dificuldade de segurar ela. A gente pega com jeitinho, longe dos espinhos, mas nós seguramos e a primeira coisa que as mulheres fazem quando recebem a flor é o quê? Cheirar, né, André? Vai. Nossa. Por mais que aquela flor chega um dia depois que ela murcha, mas ficou gravado no coração. Aleluia. Ficou gravado. A minha esposa, no dia das mães, no dia das mulheres agora, meu filho chegou lá com rosas para ela. Aí ela olhou para mim e falou: não olha não. Ele é teu filho, tem que comprar mesmo. Derreteu a mulher. Ela olhou para mim e falou assim: foi no cemitério que ele tem. Alegrou o coração. Aquilo que eu estou querendo dizer no meio dessa palavra, Zaqueu aqui ele não vai olhar para aqueles espinhos, porque o pior dos espinhos ele estava passando. O pior da tua caminhada, da tua jornada, ele estava sentindo. Ele não olhou para a dificuldade daquela árvore, se ela tinha espinho, se ela não tinha, se ela tinha dificuldade de subir ou se não tinha. Ele somente olhou para aquele que estava passando. Aleluia! Não, quem passa, não fica. Quero dizer para você, para a nossa vida nessa noite, enquanto nós estamos aqui, Jesus está passando em nosso lado. Enquanto nós estamos aqui adorando, Jesus está passando por providência daquela situação ao qual nós não tem jeito. Enquanto nós estamos aqui adorando, Jesus está entrando com providência no meio dos espinhos e está dizendo: olha, até aqui foi com você, daqui para frente é comigo. Aleluia. Zaqueu ele precisava de ver essa questão, mas ele tinha o que? Um obstáculo. E qual foi o maior obstáculo que ele tinha? Será que foram os espinhos? Não. O maior obstáculo
é a mesma multidão. Trazendo para os nossos dias, querido, dentro da teologia, a multidão significa as nossas dificuldades, os nossos problemas, aquilo que vem de encontro conosco e tenta nos derrubar. Aquela figueira brava são as nossas limitações que nós colocamos em nossa frente, que nós para não subir, para nós ver o Mestre. Os espinhos é o que crava em nossas mãos e não nos deixa seguir adiante para poder ver o Mestre. Mas o Mestre, ele está passando. Mas peraí, quando o Mestre está passando, que você toca nele, ele para. Ele para. O capítulo vai iniciar dizendo que Jesus ia passando. Mas nesse mesmo capítulo, mais abaixo, nós vamos ver que Jesus parou. Parou por quê? Porque ele viu a sinceridade de um homem pecador. Aleluia. Porque ele não olhou pelas condições materiais daquele homem, ele olhou pelo coração dele. Porque nós olhamos por fora, mas Deus, ele vê o interior. Deus, ele não quer o exterior. Deus, ele te conhece de dentro para fora. Ele sabe das lágrimas que são derramadas, ele sabe de cada esforço que você tem feito na presença dele, ele sabe de tudo que nós precisamos. Ah, pastor, mas por que então ele não faz acontecer os milagres? Ele está precisando ver você incomodar ele. Aleluia. Ele está esperando você clamar ele. Clamar ele dentro da dificuldade. Zaqueu agora ele sobe naquela figueira brava, naquele sicômoro, cheio de espinhos. Mas antes dele subir, vai dizer o quê? Que ele corre adiante. Ou seja, ele passou à frente do Mestre. Ele passou à frente de Jesus. Ele corre adiante. Para quê? Para que ele possa subir no meio das dificuldades. Quando nós chegamos no alto das nossas dificuldades, o Mestre vai chegar e vai dizer assim: ei, aí não é teu lugar, aí tem espinho, aí não é para ti. Desce, que agora eu vou fazer morada no teu lado. Glória a Deus, aleluia. Zaqueu passou à frente do Mestre, correu e subiu em suas dificuldades, porque tuas dificuldades o acompanhava. Aquilo dali transmitia para ele uma certa insegurança. Qual era a primeira insegurança? A primeira insegurança era a sua estatura, que era meio baixa. Muitos teólogos dizem que Zaqueu era considerado como um anão, mas não. Outros dizem que Zaqueu tinha aproximadamente 1,65 m. Aproximadamente 1,65 m. Ou seja, da altura da minha esposa. Estatura baixa. É uma estatura ao qual, se alguém estiver no meio de uma multidão, você não consegue ver, nem ficando na ponta dos pés. Mesmo as pessoas altas. Eu sou baixo, eu tenho 1,70 m. Se a pessoa estiver no meio da multidão, eu não consigo ver. Daí, como? Mas Zaqueu não olhou para essa dificuldade. Ele olhou para ele e disse assim: peraí, eu preciso ver ele. Se eu sou baixo, eu não consigo ver no meio da multidão, porque os meus problemas me cercam, me rodeiam, tampam a minha visão, eu vou ter que subir. Eu vou ter que subir. E ele corre, passa à frente do Mestre e acha logo de frente uma figueira brava, cheia de espinho. Agora você imagina na tua mente aquele homem de estatura média subindo no meio daqueles espinhos, colocando as suas mãos até chegar a uma certa altura que alcançasse a visão de Jesus. Como eu disse, os problemas são a figueira espinhosa que nós enfrentamos. Às vezes nós subimos nos nossos problemas. Às vezes nós olhamos para os nossos problemas de uma forma que ele fala para a gente aqui: a tua estatura é baixa.
e nos diminui. Nos diminui. Zaqueu ele era de estatura baixa, mas ele não olhou a dificuldade, ele subiu na figueira. Quando nós nos diminuímos, que nós achamos que o nosso problema é maior do que nós podemos fazer e que a solução não existe mais, que não tem mais jeito, o mestre ele ia passar, mas aí ele vai parar. Ele vai parar por quê? Ele viu sinceridade no coração daquele homem pecador. Aleluia. Ele não olhou agora para a estatura de Zaqueu, não olhou para condições financeiras, não olhou para a classe social, ele olhou agora para Zaqueu como quê? Por causa da sua determinação em conhecer o Mestre. O teu coração voltado em arrependimento de todas as coisas ruins que ele tinha feito com aquelas pessoas. A determinação que ele teve, apesar de ser de estatura baixa e de ser odiado pela multidão, porque se ele tenta enfrentar aquela multidão, algo pior poderia acontecer com ele, porque ele era odiado naquele lugar, porque ele era cobrador de impostos. Mas a sede dele, a sede de beber dessa água, como diz o Senhor Jesus, eu sou a água da fonte da vida, e quem beber de mim nunca mais terá sede. Vai dizer que a sede dele ver Jesus o fez superar o teu orgulho, fez superar as tuas limitações, fez passar pelas suas partes físicas, não olhar a sua parte física, mas fez ele o quê? Subir em uma árvore para mostrar ao mestre: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de ti, Jesus. Jesus ele vai passar, ele vai olhar lá para cima e vai dizer: peraí, tem algo aqui que está me chamando a atenção. Nós vamos ver que alguns fatores dentro da Bíblia chamam a atenção de Jesus. Nós vamos ver aquele servo de Jericó. Como é que aquele servo de Jericó chamava Jesus? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Como é que ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi? Como é que ele sabia que era Jesus que estava passando ali? Como é que ele sabia que Jesus curava? Como é que ele sabia da linhagem tão poderosa que Jesus era o rei dos judeus, aquele que foi enviado ao mundo para nos salvar, aquele que quando chega aqui ele vai dizer para nós: eu vim no mundo não para condenar, mas sim para salvar. Aleluia, glória a Deus. Aquele cego ele vai incomodar o mestre: Jesus, filho de Davi, porque ele não podia ver, mas ele ouviu e sentiu dentro do seu coração que o milagre dele estava próximo. O milagre chegou, meu Deus. Glória a Deus. O milagre está vindo, a solução está chegando hoje. Glória a Deus. A solução está chegando hoje, mas o mestre está dizendo: ei, para a solução chegar, você está no meio dos espinhos, mas não é aí que eu te quero, porque eu não te quero alto, eu te quero cá embaixo. Desce, Zaqueu. Desce, Zaqueu. Zaqueu agora ele vai ter o quê? Um encontro com a graça. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha só, Zaqueu, desce depressa, porque eu vou, hoje eu convém pousar na tua casa. Maravilha, meu Deus. Deus está mandando dizer para a minha vida e para a vida de cada um de vocês que aqui está: Ele faz morada no nosso lar. Aleluia. Ele faz morada na casa de cada um de nós. Ele faz pousada lá, porque agora ele fala assim: ó, mas aqui, ó, eu quero que você desce daí, aí não é teu lugar, você não pode permanecer. Esses problemas aí não é para você. A salvação vai chegar. Jesus ele chamou Zaqueu o quê? Pelo nome.
Agora, Zaqueu convidou Jesus para entrar? Não. Jesus se convidou para ir na casa dele. Olha só a diferença. Zaqueu não chegou para Jesus e falou: mestre, eu vou descer, mas o senhor vai na minha casa? Não. Mas o mestre diz: ó, Zaqueu, a tua casa foi escolhida por mim. Pode descer daí para lá que eu vou fazer pousada. Pode ir lá abrir a porta. Jesus vai dizer ali em Apocalipse, em uma carta, uma das igrejas, dizendo: eis que eu estou à porta e bato, se abrir, entrarei, cearei contigo e você comigo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus ele bateu na porta de Zaqueu e convidou, ele se convidou a entrar para a casa. Para quê? Demonstrar que o amor chegou. Zaqueu, Maravilha! esse vazio que está dentro do teu coração. Obrigado, meu Deus! Pastor Max, esse vazio que está dentro do teu coração, que às vezes faz você ter certeza. Ei, abra a porta, porque eu vou fazer pousada aí. Eu vou morar neste lugar, porque não foi você que me convidou. Eu que me convidei e estou entrando. Glória a Porque Deus. a casa é minha. Aleluia. Aleluia! A casa é minha. Jesus está dizendo. Jesus agora está fazendo uma transgressão ali, mostrando para aquele povo que o que ele diz: ó, eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que são doentes. Doente físico? Não. Doente espiritual, precisando da presença de Jesus. A palavra vai dizer que, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E recebeu com júbilo. Júbilo significa alegria. Porque Zaqueu ele sobe naquela figueira, ele faz tudo isso, todo esse sacrifício voltado, mas ele estava o quê? Ele não sabia se ia ser bem recebido pelo mestre. Ele pensou que o mestre ia destratar ele como todos que o estavam ali destratava. Ele pensou que Jesus nem ia olhar para ele por ele ser um pecador, por ele ser um publicano, por ele ser um cobrador de impostos. Maravilha, meu Jesus! Vamos trazer para os nossos dias. Por ele ser um agiota, por ele ser um cobrador, por ele ser um traficante, por ele ser um assassino, por ele ser alguém ateu que não acredita, que diz que não acredita em Deus. Ele olhava e falou assim: eu vou subir só para mim ver o mestre, mas ele não vai me receber, porque eu sou pecador. Quando Jesus ia passando, Jesus para. Olha, Zaqueu, pode descer. Este lugar aí não é para você. Ele está dizendo agora para a igreja, todos que aqui estamos: ei, esse lugar que você pensa que você está não é para você, pode descer. Esse problema aí não é para te derrubar, não é para você enfrentar, não é para você chorar, pode descer. Pode descer, porque o amor chegou, a solução chegou. Não importa o que vão falar de você, não importa o que vão dizer, não importa o questionamento, não importa as palavras lançadas, porque as palavras foram lançadas. Quando Jesus fala: Zaqueu, desce desse lugar, e Zaqueu apressadamente desce daquela figueira, aí muitos que estavam ao redor de Jesus, aquela multidão vai murmurar, vai dizer assim. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Jesus não olhou para as murmurações. Zaqueu não olhou para as murmurações. Zaqueu ele estava em busca daquilo que ele precisava. Zaqueu estava em busca para preencher o vazio que tinha dentro dele. Ou seja, Zaqueu estava procurando o arrependimento. Zaqueu estava buscando a transformação do seu coração. Zaqueu ele não queria mais
ser considerado um homem ruim, um cobrador de impostos, um ladrão, como diziam, chamavam ele, que ele roubava o povo, que ele tirava daqueles que não tinham, mas que tinham que pagar, porque se essas pessoas não pagassem os seus impostos, elas eram açoitadas, perdiam seus filhos viravam escravos naquela época. Então, de uma forma ou outra, ou pagavam seus impostos com seus alimentos que tinham em casa, ou pagavam seus impostos, seja lá de qual forma for. Se não tivesse, pagava-se com os filhos. Era pego para ser escravo. Quantas maldades foi feita através da ordem desse homem, através dele mesmo? Mas Jesus ali não estava para olhar o passado, porque a Bíblia vai dizer que do teu passado não mais vos lembrarei. Nova criatura tu será. Daqui para frente é comigo. Glória a Deus. O teu passado não mais vos lembrarei. Será nova criatura. Zaqueu estava procurando ter a transformação, mas vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou os pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Olha só, a transformação já começou. A transformação daquele homem já começou ali. Porque ele sentiu que Jesus estava ali para poder mudar a tua vida. Jesus estava ali para mudar o seu questionamento. Jesus estava ali para dar uma nova forma de vida. Ou seja, Jesus estava ali para transformar aquele homem como alguém amado. Aonde muitos desprezavam, aonde muitos olhavam para ele com um olhar ruim. Mas Jesus estava dizendo para ele: a partir de hoje, você vai ser visto com outros olhos, porque a transformação chegou no teu coração. Glória a Deus. O impacto da visita de Jesus foi imediato. Zaqueu demonstrou arrependimento sincero. Não apenas falou da sua boca para fora: ó Jesus, eu vou restituir tudo que tem, a metade do meu bem vou dar para o pobre, e aqueles que eu defraudei eu vou dar quadriplicadamente. Que quando Jesus virasse as costas, eu não vou dar nada, vou acabar com a minha fortuna, não. Ele disse de todo o seu coração, e o que ele cumpriu, que ele falou com Jesus, ele cumpriu, porque Jesus cumpriu o que ele tinha para a vida de Zaqueu. Glória a Deus. Jesus, ele vai cumprir o que ele tem prometido na minha vida e na tua vida. As promessas que foram lançadas, aquilo tudo que foi dito outrora, vai se cumprir. Mas tudo é o tempo determinado de Deus. Aleluia. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ele vem pela manhã. Às vezes nós estamos pensando que não vai dar em nada. Às vezes nós estamos pensando que aquela decisão que nós temos que tomar é uma decisão errada. Às vezes Deus está falando: filho, vai, é esse caminho. Nós estamos achando de nós mesmos, pensando e raciocinando com a nossa mente e dizendo: não vai dar. Mas Jesus está dizendo: ei, aí não é teu lugar não, desce daí, aí tem muito espinho. Aí os problemas estão te machucando. A tua situação que você está vivendo está acabando contigo. Aí onde você está te prendendo, não está deixando fluir as minhas promessas sobre a tua vida. Mas vamos fazer o seguinte: desce daí, porque quando eu falo para você descer, eu vou te dar forças para você lutar e você vai ser vencedor. Aleluia. Nós vamos ver que o propósito desta passagem de Zaqueu, o propósito de Jesus a Zaqueu, ele vai terminar com o quê? A afirmação de Jesus: pois o Filho do Homem veio buscar a salvação daqueles que estavam perdidos. Glória a Deus. Jesus ele não vai dizer assim: ó, esse daí é
publicano, é cobrador de impostos. Não, isso aí não me serve, não. Isso aí já está com sacanagem. Vambora. Não. Meu Deus. Quando nós pedimos com fé, Satanás ele não fica. Satanás ele não se anda. O servo de Jericó procurou Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela não olha a multidão, ela olha o que vai acontecer na vida dela. Ela também não conhecia Jesus, mas ela ouviu falar. Então, se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Ela colocou no teu coração a cura. Ela colocou você curada, colocou a tua fé em prática. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. E nós pedimos, mas nós não podemos ver o agir de Deus. Mas nós estamos esperando o agir de Deus. Nós não podemos sentir o toque material de Deus, mas nós podemos sentir o toque do Espírito Santo de Deus, o toque dele que está sendo tocado em nossas vidas agora, nesse momento, em nosso coração, como um verdadeiro consolador de nossas vidas. Glória a Deus. Ninguém está fora do alcance da graça. Por mais que seja um pecador, seja um rico, seja um desprezado, como Zaqueu era, mas ele teve o seu coração transformado, porque ele quis a transformação, ele quis a mudança, ele olhou e falou assim: não, a dificuldade me leva até aqui, mas o mestre chegou e mandou descer. Se ele mandou eu descer, é porque vai haver mudança. Então eu vou descer. Eu vou me render, eu vou me entregar. E as coisas começaram a se encaixar por causa do arrependimento de Zaqueu, que gerou o quê? Atitude. O verdadeiro arrependimento, ele gera uma atitude. Ele não vai gerar uma circunstância, não. Primeiro ele vai gerar uma atitude. A atitude de que? De se render. A atitude de se entregar. Depois ele vai gerar a circunstância que vai acontecer. Ou seja, acolhimento da graça, revestimento da graça e colher os frutos das promessas que Deus tem em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Foi isso que Zaqueu começou a colher. O fruto do seu arrependimento, o verdadeiro encontro que teve com Jesus, que produziu uma mudança concreta, de um homem que era desprezado, como diz a palavra, de um homem que era repudiado por todos e por muitos. Agora ele passa a ser uma peça fundamental, ele passa a ser o quê? Um diamante começando a ser lapidado, uma pedra preciosa, aquela pedra preciosa que estava escondida lá, que ninguém via, que muitos falavam: esse aí não tem jeito, esse aí não dá mais. Mas para Jesus ele ia passar, mas ele olhou e falou assim: não, esse aí para mim, ele tem muito valor. Eu tenho valor para Deus. Você tem valor para Deus. Portanto, que lá no Evangelho de João 3,16 vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por amor a todos nós. Olha só o quanto você é precioso, olha só o quanto você é preciosa, olha só o quanto nós somos importantes, olha só o quanto nós somos preciosos, a ponto de um Deus Todo-Poderoso dar seu filho para morrer numa cruz por amor a cada um de nós. Há um Deus que, quando nos vê em cima de uma árvore cheia de espinho cravado em nossos problemas, ele fala: ei, pode descer porque a solução chegou. Eu vou na tua casa, a solução chegou. Maravilha, meu Deus. Glória a Deus. A solução chegou. Zaqueu ali já não era mais o mesmo. Zaqueu agora ele já não tinha mais o vazio que ele tinha. Zaqueu agora não tinha mais as incertezas que ele tinha em seu coração. Zaqueu agora ele estava mudando. Ele já tinha a certeza do que ele ia fazer, da onde ele ia, do caminho que ele ia percorrer. E
as coisas que iam chegar na vida dele, porque a palavra vai dizer, primeiramente, buscar o reino do Senhor, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele nos acrescenta todos os dias. Todos os dias. Hoje mesmo foi um dia que Deus nos acrescentou. Glória a Deus. Portanto, que ontem não existe. O amanhã não existe. O passado já foi. O futuro só a Deus pertence. Mas o presente é presente de Deus para mim e para você. É o que nós estamos vivendo hoje. É esse presente. Quando Deus olha lá de cima pela manhã e fala assim: ó, filho, levanta, porque eu te dei uma oportunidade de vida. Respira. Filho, eu estou contigo, serei contigo no decorrer do dia. Estarei diante de ti. Não importa onde tu vá, tu caminha, esteja, mas eu estarei presente. Você pode não me ver, você pode até não me sentir, mas a minha presença está com você. Aleluia. Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, aquele cego de Jericó, aquele coxo, aquele paralítico que precisou da ajuda dos seus amigos para carregá-lo, não tinha como adentrar pela porta. Para muitos é uma coisa que ali ia ficar. Não tem como entrar, então vou embora. Não, pastor Pedro, vou para casa. Mas não, o que os amigos fizeram? Vai descer pelo telhado. Por um lugar improvável, não, conta o telhado. Conta o telhado, nós tiramos a telha, mas ele vai descer até o mestre. Multidão, não deixa ele entrar. Se não tem como entrar pela porta, onde é a porta de entrada, nós vamos entrar por cima. Porque Zaqueu teve que descer, o paralítico teve que descer. O paralítico desceu, tomou a sua cama e saiu andando. Zaqueu desceu e mudou a sua vida. A mulher do fluxo de sangue, ela rastejou até o mestre. Ela desceu, saiu curada. Ei, vamos descer. Aleluia. Maravilha, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que cura? Desce os pés do mestre. Quer libertação? Desce aos pés do mestre. A vida financeira está derrubada? Não tem solução? Desce aos pés do mestre. Incomoda ele? Jesus, filho de Davi. Ele não ouviu a primeira vez? Chama de novo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Ó, tem compaixão de mim. Aleluia. E o mais engraçado dessa história, que ele não queria deixar aquele homem chegar até Jesus. Né? Não, mestre, tem ninguém não. Bora. São mendigo. Tem ninguém chamando pé. Traga ele até mim. Traga ele até mim. E foi curado. Voltou a enxergar. Maravilha, meu Deus. Paralítico de Betesda estava lá jogado. Aonde a água tinha que ser rápido, né? Tinha muitos na frente dele. Quando a água começasse a agitar, tinha que se jogar. Mas peraí. Como que ele ia rastejar até lá? Muitos passavam à frente dele e não conseguiam. Mas o mestre foi até lá. O mestre chegou lá, olhou para ele. Só que o nosso Jesus, ele olha assim, né? Filho, chegou a salvação. Chegou o teu milagre. Vem. Está curado. A cura chegou. A cura chegou. Tem circunstâncias em nossas vidas que nos abate. Tem diagnóstico do médico que nos derruba. Nos esfarela. Acaba com a nossa vida. Diagnóstico que pra gente não tem mais jeito.
trabalho, para minha família. Vou ficar em cima de uma cama, vegetando. Mas será que é isso que o mestre quer? Porque se a palavra dele vai dizer que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Quando fala de pão, não fala só de alimento físico, não. Fala de alimento espiritual. Nem a sua descendência passar fome. Jesus não vai deixar os seus escolhidos sofrer, não. Não. Não vai. Hoje, antes de vir trabalhar, mandou uma mensagem para uma menina lá que a gente tem orado pela vida dela. Peço que intensifique a oração pela vida dela. A Vitória. Eu acho que não tem uma parte do corpo dela que não tenha câncer. A situação também é crítica do lado daquela jovem. 20 e pouco aninhos, um filhinho de 5 aninhos. Coisa linda o filho dela. Está desesperado. Não tem cabelo, não tem sobrancelha mais. Uma menina forte. Ela é alta, bonita, jovem, muito bonita, muito bonita. Está magrinho. Magrinho. Fazendo 3 tipos de quimioterapia toda semana. Eu fiz 8 ciclos de quimioterapia a cada 21 dias. Acabou comigo. Quase morri. Ela está fazendo 2 tipos de quimioterapia. Ela está fazendo a vermelha e a preta. A preta está em estágio final de tudo, onde não tem mais jeito. É apenas o paliativo para tirar a dor. A quimioterapia que eu fiz foi a vermelha. É a mais forte. Depois da preta. Primeiro é a preta, que é a mais forte. Vem a vermelha. Ela acabou comigo. Eu fiquei carequinha também. Já, o cabelo já não tem, né? O cabelo do corpo cai tudo. Palito. Brincava com a minha esposa, ó, o caveira está levantando. Cuidado aí que vai o esqueleto aí. Não conseguia andar. Era carregada pela minha esposa dentro de casa, pelo meu filho. Essa jovem está passando por tudo isso. E ela falou que não sabe mais o que pensar. Não sabe. Deita para dormir, não consegue dormir direito com medo de morrer. Olha para o filho dela, começa a chorar. Ela queria ver o filho dela se formando, queria ver o filho dela crescendo, queria participar do crescimento do filho dela. Mas está sendo interrompido no sonho por uma enfermidade. Aonde o médico falou para ela assim, infelizmente, não tem como fazer mais nada. Ela já foi mutilada, tiraram o seio, tiraram o baço, tiraram não sei o que mais, estão tirando as coisas dela. O sofrimento que ela está tendo. Mas uma coisa que aquela menina me fortalece quando eu converso com ela, que eu vejo ela, é que em momento nenhum ela amaldiçoa Deus. Em momento nenhum ela fala assim, eu estou passando por isso porque Deus me colocou, não. Ela sempre fala, se eu estou passando por isso é porque tem algum propósito para ser tratado na minha família ou até mesmo comigo. Ela falou assim, Max, eu oro pela minha cura, oro. Eu tenho fé na minha cura? Tenho. Mas primeiramente eu falo com Deus, Senhor, a minha vontade não, mas a sua. Não foi assim que Jesus falou naquela cruz? Antes dele ser crucificado, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, porque a dor do sofrimento é ser grande. Ela fala isso com Deus, a vontade de Deus se prevalecer na vida dela. Foi o que eu falei com Deus quando eu fui diagnosticado com câncer. Senhor, a tua vontade prevaleça na minha vida. Se for do Senhor me levar, o Senhor me leva, mas não deixa eu sofrer, não. Não deixa eu dar sofrimento para minha família, não deixa eu em cima de uma cama, não deixa eu sentir dores, porque a dor do câncer é uma dor tão grande, mas tão forte, que remédio nenhum passa. É uma dor muito forte. E não é somente a dor física, é a dor na alma. O pior de tudo é a parte psicológica. Você tem que tratar a tua mente todos os dias.
porque a tua alma chora, a tua alma pede, a tua alma te derrota, a tua mente acaba contigo, você vai morrer, você está passando por isso, não tem um minuto que você para de pensar no teu diagnóstico. Não tem. Mas Deus está sempre ali, olha, calma. No mundo tereis aflições, mas espera aí, eu estou contigo. Essa caminhada você não está sozinho. Vamos lá. Vamos vencer gradativamente. Para honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Aleluia. 3 anos. Glória a Deus. Aleluia. Sexta-feira eu fiz meus exames. Não tenho resultado, não sei como é que está. Mas Deus sabe. A moça lá também, essa semana, que foi diagnosticada com câncer. Quer dizer, o médico nem diagnosticado com câncer, está lá alertada, ela está apavorada. Falou que está até correndo dentro de casa. Ah, se eu tiver com câncer, calma. O médico falou que é um tumor, cara. Ele fez os exames profundos. Não, então calma, respira. Aí eu falei, olha para a Vitória. Você olha para a menina na rua sempre sorrindo, andando de bicicleta com o filho dela, sempre sorrindo, com a perucazinha na cabeça. Ela tá linda ela, não deixou a sua beleza. Mas sempre sorrindo, mas só ela e Deus sabe do íntimo dela. Só ela e Deus sabe quando ela entra dentro do teu quarto, quando ela está dentro da tua casa, sozinha, com seu filho, com seu esposo. Tem pessoas que ainda criticam. Gente, milagre pode acontecer na vida dela? Eu não creio. Deus me curou. Eu estava vendo um testemunho de uma mulher também. Os médicos mandam chamar a família dela, falam assim, ó, vem que a moça só tem 1 hora de vida. O câncer acabou com ela, estava cheio de aparelho. Só tem 1 hora de vida. Vem se despedir dela, que a gente vai desligar os aparelhos. Não tem mais nada, já comeu tudo por dentro. A família se reuniu naquele quarto, naquele leito, fizeram uma roda de oração e começaram a orar, começaram a clamar, começaram a entregar ela na mão de Deus e começaram a falar, Senhor, se a tua vontade for feita de levar ela, leve ela, mas conforte os nossos corações. Essa dona, dando testemunho dela, já tem 15 anos, está viva pregando a palavra de Deus, a última hora de vida. Ela fala que quando eles estavam orando, ela foi para um lugar muito bonito e ali viu muitas pessoas, um lugar lindo, um jardim, e uma pessoa falou para ela assim, ó, vai lá, que ainda não acabou o teu tempo. Agora, pregue o seu testemunho. Aleluia. Ela abriu os olhos e viu todo mundo orando por ela. Veio a enfermeira, tirou o povo de dentro da igreja, do quarto. Acabou a hora. O médico vai desligar o aparelho. Foram lá, o médico foi e desligou o aparelho dela. Ela continuou respirando. Passou 1 hora. Passou 2 horas. Passou 3 horas. Ela sem aparelho. No outro dia, os médicos fizeram uma roda lá, não conseguiam ver o porquê que ela estava viva. Leva-se ela para fazer exame daqui, leva para outro hospital para fazer exame lá para comparar. E quando ela faz esse exame, os exames não dão nada. Ela estava limpinha por dentro, não tinha outro nome. Aleluia. Oh, mano, deixa eu ver como tá assim, Deus faz milagre. Aleluia. Essa moça está contando muito bem, contando o testemunho dela. Por isso que eu creio na cura dessa jovem. Eu creio na minha cura. Eu creio na cura de todos aqueles que buscam, que se entregam, que têm a sua fé derramada. Porque a fé nós não podemos ver, é o firme, o firme fundamento das coisas que não se vê. Firme. Mas daquilo que se espera. Está esperando acontecer? É hoje? Não sei. Pode ser amanhã, pode ser hoje. Está esperando aquela resposta? Pode ser agora, seu telefone pode tocar aquela resposta? Pode, mas pode ser amanhã, pode, mas pode ser daqui a uma semana? Pode, mas Deus vai fazer acontecer. Zaqueu era cobrador de impostos. Odiado. Mas agora ele passou a ser o quê? Um homem voltado a Deus. Uma pedra preciosa a ser lapidada por Deus. E Deus continua fazendo
por isso. E Deus vai fazer coisas, tanto na minha vida quanto na vida de cada um que aqui está. Glória. Que Deus ele possa abençoar a vida de cada um de vocês nessa noite. Que nós possamos ter a certeza que as dificuldades que nós enfrentamos não é para nos derrubar, mas sim que é para que nós possamos descer. Porque o Mestre, ele é maior do que tudo aquilo que nós temos em volta. Se Davi fosse olhar o tamanho do gigante, o tamanho dele nem entrava ali para lutar. Mas ele falou assim, ó, você vem a mim com lança e escudo, eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Vai de frente e fala assim, eu estou aqui em nome de Jesus. Eu vou conseguir. Eu estou aqui em nome de Jesus. Profetiza. Profetiza. Depois vem aqui contar o testemunho, tá? Para a edificação da igreja. Glória Que Deus nos a Deus. abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?